Você vai ouvir agora grandes perguntas. Perguntas sobre questões práticas com respostas a partir de uma perspectiva cristã. Conosco, neste episódio, o pastor Lúcio Manuel. Pastor Lúcio, que critérios utilizar na hora de escolher uma igreja onde congregar? Você que está em busca de uma igreja fiel para servir a Deus, deve considerar basicamente um critério fundamental em sua avaliação. Mas antes de apontá-lo, você deve considerar o próprio dever de se juntar à Igreja de Cristo. A igreja é a congregação dos redimidos. E os verdadeiros crentes não têm o direito de se manterem afastados dela. Além do mais, fora da igreja não há salvação. Aqueles que se recusam a se juntar à igreja contrariam a ordenança de Deus. Vamos agora ao critério fundamental que você deve observar ao procurar uma igreja fiel para servir a Deus. Ao visitar uma igreja, você deve reconhecer que a palavra centrada em Deus tem a primazia na vida dela. Você deve começar a ver essa primazia da palavra desde o primeiro contato, que geralmente acontece no culto. Do começo ao fim do culto, você deve perceber que os elementos da liturgia trazem Deus ao povo e conduzem o povo a Deus, que a pregação está centrada em Deus e que os sacramentos apontam para Cristo e para a promessa de perdão de pecados que temos em Cristo, pois os sacramentos, batismo e ceia, servem como pregações visíveis. Tudo no culto deve estar centrado em Deus e na sua palavra. Se você reconhece que a palavra de Deus tem primazia no culto da igreja que você visitou, isso é muito bom. Continue a visitá-la e aproveite para conversar com a liderança, avaliando se a primazia da palavra também se mostra no governo espiritual da igreja, pois aqueles que lideram o povo de Deus devem liderá-lo de Deus para Deus. Eles não devem impor suas opiniões ou preferências sobre o rebanho. Também não devem perseguir os que procuram viver corretamente e os que os repreendem respeitosamente por causa dos seus pecados. Bom, se você atesta que a liderança da igreja que você tem visitado está pastoreando o rebanho fielmente com a palavra de Deus, é quase certo que a primazia da palavra também será percebida na vida dos membros da congregação. Mesmo assim, não custa nada verificar, não é mesmo? Observe se os membros da congregação vivem pela palavra de Deus e são corrigidos pela palavra de Deus quando se desviam dela. Observe se os pastores do rebanho exercem a disciplina eclesiástica segundo Cristo ordenou. Se a disciplina eclesiástica não estiver funcionando nessa igreja, provavelmente tem alguma coisa errada na sua avaliação dos pontos anteriores. Ou você terá de continuar sua busca por uma igreja fiel. Por fim, olhe para você mesmo. Faça uma autoavaliação para ver se você está vivendo em casa, na igreja e na sociedade a vida que você está procurando ver nos outros crentes. O governo sobre a sua vida e sobre a sua casa que você tem procurado ver na liderança da igreja. E a adoração privada e em família que você tem procurado perceber no culto da igreja que você tem visitado. Espero sinceramente que a sua busca por uma igreja fiel tenha sido um sucesso. Até o próximo episódio.